Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Que bom que você está aí para nos ouvir, para ver o nosso programa, para compartilharmos, para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Quero que nos próximos minutos você fique aí conosco, se assente, se ajeite, ouça uma palavra de Deus para você, uma palavra que não é minha, uma palavra que está na Bíblia, a revelação de Deus para cada um de nós. Sei que o assunto será muito especial, será relacionado à Páscoa e à Santa Ceia, aquela ceia que o Senhor Jesus Cristo compartilhou com os discípulos na noite em que ele seria traído e no dia seguinte a sua crucificação. Esse final de semana, do dia 27 de março, comemoramos então a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no final então da Semana Santa. Quero convidar você para ficar aí, ouvir a palavra de Deus ao seu coração. Fique conosco que já voltamos. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Muito bem, voltamos então com o programa Andando com Cristo. Eu quero que, se você tiver alguma Bíblia aí, talvez até no celular, você possa abrir algum aplicativo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Lucas está narrando os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, antes da sua crucificação. E a partir do versículo 7, ele começa a descrever como acontece a última ceia. Você deve se lembrar de um quadro famoso pintado sobre a última ceia do Senhor Jesus Cristo, Jesus ao centro, os apóstolos de cada lado, alguns de cada lado, uma imagem realmente que nos comove. Quantas vezes você já viu filmes sobre isso? Até mesmo acontecem piadas contra essa cena, pessoas que profanam a figura do Senhor Jesus Cristo, mas no nosso caso aqui não é para falar sobre coisa ruim, mas é para falar sobre esse momento de instituição da Santa Ceia, ligada completamente à Páscoa do Senhor.
Em Lucas 22, a partir do versículo 7, diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. A Páscoa acontecia num determinado dia do mês, e no dia subsequente à Páscoa, durante 7 dias, o povo deveria comer pães asmos, ou pães sem fermento, simbolizando então o povo que saiu do Egito, aquela pressa na noite em que Deus mata os primogênitos, e então os pães asmos simbolizavam aquele pão sem fermento, um pão símbolo da pureza, símbolo da santidade, símbolo da vida reta, símbolo da vida com Deus, símbolo da vida piedosa. Havia toda uma preparação, porque a Páscoa era comemorada no final do dia, ao entardecer, o cordeiro era colocado na mesa, pães, ervas, vinho, e ali era feito um banquete, e então Jesus mandou os discípulos prepararem o lugar para a ceia de Páscoa. E aí o versículo 8 fala assim: Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparamos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ide, fazei os preparativos. Então Jesus conta para eles e ordena: vai até a cidade, lá vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água, segui esse homem. Quando chegarem à casa do senhor desse homem, perguntem para ele: onde será preparado a ceia do Senhor, a Páscoa do Senhor? E indo, versículo 13, e indo, tudo encontraram como Jesus lhes disseram, e prepararam a Páscoa. Acharam o homem, acharam a casa, conversaram com o dono da casa, e o dono da casa mostrou para eles um lugar mobiliado, um lugar preparado para que os discípulos ceiassem a Páscoa com o Senhor Jesus Cristo. A Páscoa aqui nada tinha a ver com chocolate, ovos de coelho, nada disso. Tinha a ver com a lembrança do Egito, quando o Senhor Deus, ele manda o seu povo imolar um cordeiro, sacrificar um cordeiro, pegar aquele sangue, passar nos umbrais, nos portais da porta, e aí quando o anjo da morte passasse, quando a destruição passasse, o sangue a casa que tivesse a marca do sangue, o primogênito daquela casa seria poupado. Ou seja, o cordeiro morreria em benefício daquela casa, daquela família, daquelas pessoas. E o versículo 14, então, de Lucas 22 continua: chegada a hora. Qual hora? A hora da Páscoa, a hora da ceia pascal. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus sabia que logo a seguir ele seria traído, negado por Pedro. Os outros discípulos todos iriam fugir acovardados, cheios de medo, e ele estaria sozinho, enfrentando um tribunal tenebroso, um tribunal maldoso. Ele iria então subir à cruz, e ali na cruz iria sofrer a maldição do seu e do meu pecado. Ele sabia dessa dor, sabia que teria que pagar a sua dívida e a minha dívida. E ele sabia disso. E mesmo olhando para aqueles apóstolos e vendo que eles iriam negá-lo, traí-lo,
sair correndo de medo, deixar o mestre sozinho. Mesmo assim ele fala: eu ansiava comer convosco esta Páscoa, essa festa da libertação, esse momento de nos alimentarmos sabendo que outro leva a culpa. Eu ansiava por esse momento. Jesus sabia que, na verdade, ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sabia que ele iria morto, não para que o sangue dele passasse nas portas, mas para que o sangue dele estivesse no coração de todo aquele que nele crê. E o versículo 16, ele continua. Jesus fala: pois vos digo que nunca mais comerei. Não comerei o quê? Isso é Páscoa. Até que ela se cumpra no reino de Deus. Nunca mais estarei convosco numa refeição como essa, até que a festa, até que a Páscoa eterna, até que a celebração eterna aconteça no reino de meu Pai. Por isso que eu ansiava, por isso que eu desejava, porque é especial para mim, especial para o Senhor Jesus, e é especial para todos aqueles que sabem a importância do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o versículo 17 e 18 encerra uma parte dizendo assim: e tomando um cálice, havendo dado graças, ele agradece. Ele agradece ao Pai a oportunidade de estar com os discípulos. Ele agradece a Deus por causa daquele cálice onde estava aquele vinho que simbolizava, na verdade, o seu próprio sangue. E ele fala então: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Jesus então fala: vocês vão receber, repartir entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Querido, querida, o Mestre queria ensinar a lição mais preciosa para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para você e para mim. A lição de que Ele é o Cordeiro de Deus, de que Ele nos ama, de que Ele se importa conosco, de que Ele nos quer próximos dEle. Ele fala então, ele pega um cálice e dá graças a Deus. Ele ia morrer pelos discípulos, por você e por mim. Ele seria ferido, machucado, arrebentado, açoitado, carregaria a própria cruz, receberia prego nas mãos, prego nos pés. E mesmo assim ele dá graças a Deus. Por quê? Por que ele agradece ao Pai por esse momento? Ele agradece ao Pai por saber que o seu sofrimento seria o meio de salvação. Quando lembramos do profeta Isaías, a gente pode lembrar onde o profeta Isaías diz que o servo do Senhor, que é o próprio Jesus, veria o fruto do seu penoso trabalho e se agradaria. Qual é o fruto do penoso trabalho do Senhor Jesus na cruz? É a salvação para você e para mim. É a igreja, é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Somos nós. Quando um homem recebe o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, quando um homem crê nele, o Senhor Jesus olha para um pecador que se arrepende, para um pecador que é salvo, e ele vê que a sua obra na cruz foi dolorosa sim, mas valeu a pena. Foi terrível sim, mas o resultado foi maravilhoso. Foi um sofrimento inigualável. Ele sobe na cruz e recebe a maldição do pecado no seu e no meu lugar. É como se em pouco tempo, naquele tempo ali na cruz, poucas horas, Jesus sofresse toda a punição, toda a eternidade do inferno que seria para mim e para você. Mas Ele sofre essa punição, Ele sofre essa pena, Ele passa por essa morte, mas Ele dá graças a Deus. Porque apesar da luta, a vitória valeria a pena.
Você se importa assim com o Senhor Jesus? Você reconhece o quanto Ele te ama? Você reconhece o quanto Ele lhe quer bem? Você reconhece que nada pode substituir o Senhor Jesus na sua vida? Nem rituais, nem religiosidade, nem obras, nem dinheiro, nem a falta de dinheiro, nem ser iletrado ou ser iletrado, ter um diploma, não ter diploma, ser doutor ou pós-doutor ou não ter conhecimento específico ou científico nenhum. O mais importante não tem nada a ver com isso. O mais importante é conhecer o Senhor Jesus, crer nele e receber dele salvação para a própria alma. Jesus subiria na cruz e veria que o seu penoso trabalho daria um resultado positivo, um resultado maravilhoso, um resultado abençoado. Mas o texto vai continuar falando especificamente do momento em que Jesus toma o pão e reparte dando aos seus discípulos. O texto continua de Jesus pegando um cálice e dando aos seus discípulos, instituindo dentro da Páscoa, dentro dessa grande refeição, dentro dessa grande noite, ele tira um tempo para instituir uma coisa que nós chamamos de Santa Ceia. E é sobre isso que eu vou falar com você, continuando o texto de Lucas 22, daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Fique conosco, não saia daí, já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora. Há mais de 30 anos, oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Vamos continuar então estudando, meditando nesse texto lindíssimo da instituição da Ceia do Senhor.
nessa noite de Páscoa, na noite que antecede a morte de Cristo na cruz. E Lucas capítulo 22, versículo 19, vai dizer então que Jesus, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus Cristo, então, nesse momento da Páscoa, do grande banquete, desse grande refeição com ervas, pães, cordeiro assado, ele tira um momento para fazer algo especial, muito específico. Se você for pensar na antiga aliança, no Antigo Testamento, os rituais são gigantescos. Cordeiros, novilhas, bodes e tantas coisas eram oferecidas, um sumo sacerdote todo aparamentado, um tabernáculo coberto de ouro, depois a beleza do templo de Salomão, rituais gigantescos, sangue, altares, incenso, o cheiro precioso, um negócio monumental, gigantesco, para apontar para a maior verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui ele cria um ritual, Jesus institui um ritual, um sacramento que é a Santa Ceia do Senhor, mas o ritual não tem nada de gigantesco na forma de se vê-lo, mas no seu significado, porque como é simples, ele pega um pão, ele parte esse pão e vai dando para os seus discípulos. Eu fico imaginando Pedro recebendo aquele pão, Judas recebendo aquele pão, Tiago, João, e os discípulos pegam então daquele pão e Jesus fala: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele dá graças mais uma vez, dizendo: Pai, obrigado, porque o meu corpo sofrerá amanhã, mas é para a salvação dos filhos e filhas do Senhor. E então, ele parte o pão, os discípulos tomam aquele pão. É claro que ele diz assim: fazei isto em memória de mim. Jesus estava de pé, vivo. Aquele pão, obviamente, não podia ser o seu corpo, a sua carne, sua carne transformada em pão, ou pão transformado em carne, não tinha nada disso. Mas ele fala: comam este pão e se lembrem de mim, tenham memória de mim, lembrem da minha morte, lembra do meu corpo partido, do meu corpo pregado, do meu corpo pendurado no madeiro. Recebam de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E depois dos discípulos comerem aquele pão, pensando no que está acontecendo, por que no meio da Páscoa, desse grande banquete, há esse pão para a gente comer com essas palavras: este é o meu corpo que é oferecido por vós. E Jesus não para por aí, versículo 20, semelhantemente, depois de cear, depois que eles comeram aquele pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele pega um cálice que estava ali, cheio de vinho. Ele mostra para os discípulos e diz para eles: olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. E provavelmente a figura aqui, Jesus está se lembrando do profeta Jeremias, capítulo 31, onde o Senhor Deus promete que enviaria um tempo, ou num tempo determinado, haveria a transformação da antiga aliança numa nova aliança. E o que é a nova aliança? A nova aliança é aquela onde o ritual externo deixa de ter importância maior para algo que é mais importante no coração. E lá em Jeremias 31, a partir do versículo 31, ele vai falar então que a nova aliança é a palavra de Deus dentro do coração. É a palavra de Deus na sua mente, na sua alma, é a transformação de dentro para fora, não é o cumprimento de rituais, não é vestir uma roupa, não é fazer um ritual, imolar o animal, não é
fazer uma fumaça subir, não tem nada de externo, é algo interno. A antiga aliança tinha rituais para apontar para o Cordeiro que é Jesus, o Santo que é Jesus, o servo sofredor que é Jesus. Mas agora que a nova aliança começa, a maior obra não é externa, a maior obra não é para os outros verem, a maior obra é para o próprio homem ver a sua transformação por causa da nova aliança. Nova aliança na morte de Jesus. Nova aliança na vinda do Messias. Ele fala, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, não é no sangue do outro. Lá no Antigo Testamento, os animais eram levados para ser sacrificados contra a vontade. O cordeiro, o bezerro, o bode, uma pomba, uma rolinha, ou qualquer outro animal, eles eram levados. Mas aqui Cristo se oferece. Cristo é uma oferta voluntária, não é uma oferta obrigatória. Cristo é uma oferta consciente. Os animais iam ser sacrificados pelos homens, os animais nem sabiam o que estava acontecendo, mas Jesus sabia muito bem. Uma oferta voluntária, uma oferta consciente. Ele fala, eu vou derramar o meu sangue, e no meu sangue há vida para todo aquele que crê. E o versículo 21, todavia, Jesus completa, depois de falar, ainda nesse momento ele fala, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, na verdade vai segundo o que está determinado, ou seja, ele vai para a cruz porque isto está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Jesus tinha que ir para a cruz, não havia outro jeito, outra salvação, outro plano do Pai Celeste. Mas ai de Judas, que era o traidor. Versículo 23. Então, começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? Olha como o coração do homem é corrupto. Olha você que está me ouvindo, você que está me vendo, olha como o coração do homem é mau. Um momento belo, um momento maravilhoso, um momento cheio de esplendor, cheio de verdade. Cristo ali instituindo a ceia, nesse momento da Páscoa, e os discípulos se perguntando, mas quem é que vai trair Jesus? Quem é que não vai trair Jesus? E o versículo 24 até o 30 fala uma coisa muito mais terrível, porque os discípulos estão à mesa e olha o que acontece. Suscitaram também entre si uma discussão. Além da discussão sobre quem é que vai trair Jesus, eles continuam a discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Quando Jesus fala, aqui conosco há o traidor, os outros apóstolos começaram a pensar assim, mas se o traidor não sou eu, então eu sou melhor que o traidor, eu sou maior que o traidor. A soberba, a arrogância, os méritos próprios estão no coração do homem, e mesmo num momento tão sublime como a da Santa Ceia, há pessoas preocupadas consigo mesmas, em vez de se preocupar com a glória do Senhor Jesus. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós será como o menor, e aquele que dirige será como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Obviamente quem está à mesa. Aí Jesus pergunta novamente, porventura não é quem está à mesa o maior? E aí Jesus responde, pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações,
Assim como o Pai me confiou o reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe como é que esse momento de ceia termina, queridos? A última ceia, ou a ceia onde a instituição, a última Páscoa aqui com Cristo e seus discípulos, há daqui em diante a instituição da ceia. Mas sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem é maior? Quem serve a mesa ou quem é servido? Jesus acabou de servir para eles o pão e o cálice. A mente óbvia, a mente humana, a mente natural vai dizer o quê? O maior é quem serve. Ou melhor, o maior é quem é servido e o menor é quem serve. Mas Jesus fala assim, pois bem, isso é verdade. Mas eu aqui sou quem sirvo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou todo-poderoso. Eu sou o Rei da Glória. Eu sou o dono de tudo. Mas eu que estou servindo vocês. Vocês acham que cabe espaço para, nesse momento, vocês ficarem preocupados de quem é o maior no reino? De ficarem preocupados quem é que no reino de Deus vai ser patente mais elevada, mais visto? Vocês estão preocupados com os seus próprios méritos, de entrar no reino pela própria capacidade, pela própria santidade, pelas próprias boas obras, mas vocês vão para o reino não por causa do que vocês fazem, mas vocês vão entrar no reino por causa do que eu faço, porque eu sou quem sirvo, e eu que sirvo vocês sou o maior. Portanto, não cabe discussão sobre quem é maior. Quem recebe o Senhor Jesus entende que Ele nos serviu a salvação, não porque Ele é o menor, mas porque a salvação é algo tão grande, tão precioso, que só o mais perfeito, só o maior poderia conceder. E quando o maior, que é Jesus, nos serve a salvação no seu próprio corpo, no seu próprio sangue, é prova de que Ele é o maior. O justo morreu na cruz no lugar dos injustos. O mais abençoado sofreu a maior maldição por causa de pecadores. O Filho unigênito do Pai morreu para que homens caídos se tornassem novas criaturas e se tornassem então filhos e filhas de Deus. A Páscoa não é chocolate, não é coelhinho. A Páscoa é Cristo em você e Cristo em mim. Como se alimentar desse pão, como beber desse sangue espiritualmente. Nas igrejas evangélicas, a ceia, Santa Ceias, às vezes sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Mas o fato é que a ceia mostra que Cristo morreu na cruz por cada um de nós. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Todo aquele que recebe Cristo recebe a salvação. Todo aquele que vai a Cristo e se derrama diante dele, e se entrega diante dele, e se rende a ele, o Senhor Jesus nunca vai lançar fora. Vai sustentar, proteger e levá-lo até o reino de Deus. Pense nisso. Depois dos comerciais voltaremos para orar por você e pela sua família. Já voltamos. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares.
tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Estamos de volta na última parte do nosso programa Andando com Cristo. Quero só lembrar você para nos procurar lá na Igreja Presbiteriana, Avenida Marcelino Pires, número 2233, aqui no centro da cidade. Será uma alegria te receber lá e conversar com você. E vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, porque o Teu Filho morreu na cruz para salvar todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Nós não temos méritos, nós não temos força em nós mesmos, condições em nós mesmos de entrar no Teu reino, mas Jesus é toda a condição que precisamos. Jesus é toda a força que precisamos. Jesus tem tudo o que precisamos. Que espiritualmente Jesus Cristo seja o alimento para cada um de nós. Para que todo pecado, tudo que desagrada ao Senhor seja abandonado e que a vida nossa e da nossa família mude para melhor. Pedimos a Tua bênção, a Tua paz, a Tua direção para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e